Somos de Atibaia, os irmãos Clote, e realizamos uma incrível expedição de carro para o deserto do Atacama, onde rodamos 9.700 quilômetros, passamos por 4 países em 24 dias de viagem. Se você gosta desse tipo de vídeo, já aproveita, se inscreve no nosso canal, acompanha todos os vídeos, que vai ter imagens e fotos sensacionais. É isso aí, galera. Depois de 5 dias e 6 noites, estava finalizado o nosso ciclo no Atacama. Mas assim, foram 5 dias incríveis, surreais, assim, que de verdade superaram as minhas expectativas. E eu fui com uma expectativa bem alta, porque era um sonho de viagem para mim. Então, assim, a paisagem super superou, a natureza, as estrelas, o camping, tudo que a gente viveu lá foi muito intenso e foi muito legal. A gente conseguiu, assim, acho que se conectar profundamente com aquela atmosfera, sabe? Com a natureza, com aquele ambiente, até porque a gente estava acampando, né? Então isso facilita. E eu acho que esse era também um dos nossos objetivos, né? Era a gente se desconectar realmente das nossas questões, dos nossos problemas e se conectar com tudo aquilo que a gente estava vivendo. E eu acho que a gente conseguiu, de fato, fazer isso. Eu acho que a única coisa do Atacama que foi, assim, um pouquinho... que é um ponto de atenção é o preço das coisas, né? Que então é a dica para quem for para lá, que tudo é muito caro, mas fora isso é surreal, é assim, foi realmente um sonho realizado, uma das melhores viagens que eu já fiz na minha vida e com gostinho, com certeza, de quero voltar todo ano, se possível, né? E aí no último dia a gente ia partir cedinho, então a gente acordou de mau humor, desmontando o acampamento naquele frio, a gente tava pé da vida, né? Nossa, além disso, a gente estava fisicamente esgotado, a aridez, a altitude, a variação de temperatura, 30 graus durante o dia, 5 com sensação de 0 à noite, o nosso corpo estava destruído, a gente estava com feridas no nariz, sem brincar, e na boca, nos lábios. A gente tinha até a opção de ficar mais dias, mas a gente estava esgotado. O que eu falava para ela, a gente brincava, não vejo a hora de sair para a altitude e do deserto e chegar num nível mais baixo com umidade. E começou aquele momento de deprê, porque depois que você realiza um sonho, daquela sensação, e agora, né? Mas depois de tudo desmontado, nos despedimos do pessoal do camping, da Jessie, do Lucky, do Maurício. Era hora de seguir. E a gente ia passar por um dos lugares mais espetaculares da viagem, que era o Passo Gama. Passo, para quem não conhece, são as divisas de fronteira entre, no caso, Argentina e Chile, pelos Andes. Então a gente ia cruzar o Passo Gama com destino ao norte da Argentina para depois descer em direção ao Brasil. Eram 3.000 quilômetros até chegar em casa, mas logo que a gente começou a subir a gente ficou encantado. A estrada é simplesmente magnífica. Teve um momento que a gente passa muito do lado do vulcão Licancabur, que é aquele, nas fotos, nos vídeos, aquele maior de todos, o mais imponente, na verdade ele não é nem o maior. A gente estava muito cansado, muito estressado, tem pouca imagem disso. Depois, mais para frente, tinha a própria fronteira Chile-Argentina. Como a gente já tinha dito em vídeos anteriores, a fronteira chilena é um pouco chata e a gente demorou um pouco para cruzar, porque a gente chegou junto com o ônibus de turista. Tinham bastante europeus naqueles ônibus, eles passaram na nossa frente. Então a saída do Chile foi demorada, ficamos cerca de 2 horas para fazer esse processo, para depois seguir viagem e descer até Salta. Passamos retos por alguns lugares que estava marcado para a gente conhecer, como por exemplo o Salar da Argentina, me fugiu o nome,
Salinas Grandes, Purmamarca com as montanhas coloridas, mas na verdade assim a gente passou para deixar aquela de vamos voltar, porque além desses lugares que são magníficos, outro lugar que a gente não conheceu, estava muito perto e que no Atacama tem os passeios, é o Salar do Uyuni, que provavelmente ano que vem, começo do ano que vem, o roteiro está aqui. O roteiro está pronto, a gente vai para lá. Uma coisa muito engraçada que aconteceu, a gente ia dormir aquela primeira noite da volta para casa em Salta, e na previsão do tempo tava chuva para Salta. E a gente, no alto da montanha, já do lado argentino, tinha uma nuvem no céu. Uma nuvem no céu. Não é possível. A previsão do tempo tá errada. A previsão do tempo argentina é estilo Globo, é estilo Brasil, desculpa, não tá certo. Não é possível. E de repente, assim, a gente começa a descer. E a gente estaciona o carro, a gente está no ponto, acho que é 4.600 acima do nível do mar. E quando a gente vai começar a descer os Andes, a gente avista as nuvens lá embaixo, vocês vão ver as imagens disso. Então a gente estava acima das nuvens, não pegamos chuva em Salta, mas estava tudo nublado. Daí a gente desce de 4.600 para mais ou menos 800 acima do nível do mar. 3 vezes o Serra do Rio do Rastro que a gente fez no começo da viagem, uma estrada sensacional. Sensacional. Depois disso, nós já não tínhamos muito pontos turísticos ou bonitos para conhecer, e aí era basicamente o caminho de volta para casa. De Salta a gente foi para Corrientes, de Corrientes para Foz. Foz passamos uma noite em Londrina e Londrina Atibaia. Rodamos os últimos 3.000 quilômetros em 4 dias. Fisicamente cansados, energeticamente renovados. Isso aí. Era hora de começar a volta para casa. Tínhamos 3.000 quilômetros para percorrer até Atibaia. Mentalmente estávamos realizados, o sonho estava completo, foi melhor do que o esperado. Todos os perrengues que passávamos faziam parte da jornada, dessa aprovação. Mas, fisicamente estávamos esgotados, nariz e lábios machucados pela aridez do tempo, gripe batendo na porta, o corpo pedia trégua. Não suportava mais a alta variação de temperatura, garganta ardendo, ombros pesados. Até podíamos ficar mais e continuar explorando o Atacama. Mas era a hora de partir. Precisávamos sair da altitude e ir para um lugar com mais umidade. Iríamos seguir pelo Passo Rama até Salta, passando por Purmamarca. Era um trecho de cerca de 550 quilômetros. No caminho havia muitas atrações que estavam no roteiro, como Salinas Grandes, o segundo maior deserto de sal do mundo, as montanhas coloridas de Purmamarca. Mas também tínhamos que cruzar a fronteira e voltar para a Argentina. No primeiro trecho do Passo Rama até a fronteira, pegamos uma estrada maravilhosa. Passamos muito perto do Licancabur, cruzamos pelo Salar de Tara e subimos muito, muito, muito mesmo. Chegamos no ponto mais alto da viagem com o carro, quase 4.900 acima do nível do mar. Mas, infelizmente, não ligamos a câmera. Exatamente isso que vocês escutaram. Não ligamos a GoPro. O trecho da filmagem que vocês estão vendo é na Argentina. O carro na subida sentia muito, perdia força, parecia que não ia subir, não respondia. Subia a rotação e pedia marcha. Dávamos marcha e ele não aguentava, voltava a marcha. O segredo era ir com calma. Parecia carro 1.0 em trecho de serra. A beleza da rodovia nos animou, porque estávamos bem deprê. Nem acreditávamos que já era hora de voltar. O começo foi só de lamentações. Ah, meu, não acredito que já acabou. Até por esse motivo, temos poucas imagens. Foi ali também que começamos a falar da próxima expedição, conhecer o Salar e ir até a Bolívia, e passar por aquele trecho novamente com calma, parando de cidade em cidade e conhecendo todas as atrações, que são muitas.
Decidimos não fazer dessa vez por questão de tempo. Seriam mais 4 dias de viagem, mas estávamos bem perto do salário. Acho que o corpo também não suportaria. A fronteira novamente foi bem demorada. Chegamos depois de um ônibus de turistas com bastante europeus e pegamos uma baita fila, mas tudo tranquilo, tirando as 2 horas que demoramos para passar. No trecho da Argentina, rodávamos longas retas, aquelas infinitas, trechos que não acabavam mais. Passamos pelas salinas grandes e ficamos encantados com aquele mar branco de sal, mas não paramos e começamos a subir de novo, subir, antes de descer. Mas espera aí, tinha algo errado. Na previsão do tempo, Salto estava chovendo e não tinha uma nuvem no céu. Rodamos um pouco, subimos um pouco e fizemos uma curva que marcaria o início da descida. Quando olhamos para baixo e vimos as nuvens, exatamente, estávamos acima das nuvens. Era algo surreal, incrível. Paramos o carro, tiramos algumas fotos e passamos por outro trecho incrível. Descemos de cerca de 4.500 acima do nível do mar para menos de 1.000. Era surreal. A descida não acabava nunca. Só a bateria da GoPro acabou e a outra não estava carregada. Na metade da descida ficamos sem imagens. Que vacilo. Em Purmamarca, as cores das montanhas nos surpreendiam, mas novamente não paramos, só observamos e admiramos. Seguimos direto até Salta. O alívio de chegar em um local de baixa altitude e com umidade era gigante. O corpo agradecia. O nariz nem doía mais. Parecia que estávamos renovados. À noite fomos para um shopping, comemos um baita de um lanche e fomos descansar. Mas o dia seguinte seria mais um dia bem longo, de muita estrada. Mas espera aí, antes começava a saga do pneu furado.
Bom, pessoal, estávamos em Salta, passamos a noite em Salta, tudo tranquilo. Era hora de seguir para mais um trecho de viagem. A gente iria para Corrientes. Seria um dia bem puxado. Como de costume, em dias longos a gente pegou o carro e ia até um posto de gasolina, encheu o tanque do carro e minha irmã estava dirigindo. E ela começou: o carro tá pesado, o carro tá pesado, o carro tá pesado. Como ela é muito teimosa, eu muitas vezes nem ligo, deixo passar. Eu planejei a viagem inteira, eu sabia as coisas de cor e salteado, então muita coisa que ela teimava eu nem ligava. Mas ela: o carro tá pesado, o carro tá pesado, o carro tá pesado. Beleza, daí foi bom, a gente calibra o pneu na hora que chegar no posto, e eu acho que é normal, porque a gente saiu da altitude que não tinha resistência do ar e agora a gente está praticamente abaixo do nível, abaixo de 1000 metros, tem mais resistência do ar, o asfalto muda, é normal o carro ficar um pouco mais pesado, né? Até porque o carro está carregado de novo, a gente ficou rodando 5 dias com o carro vazio. Bom, chegamos no posto, abastecemos, daí na hora de calibrar o pneu, na hora que eu desço para calibrar o pneu, um dos pneus não estava no chão, mas estava a 70% no chão. E o carro carregado atrás, era o pneu traseiro. Daí tentei calibrar e não subia. Eu falei: bom, tem que colocar o step. Daí tira tudo do porta-mala, tira o step, monta macaco, essas coisas, tira o pneu, coloca o step, beleza. Daí na hora de guardar, eu não entendo o motivo, mas os carros hoje, quando você compra, mandam um step menor. O carro da minha irmã é aro 16 e o step veio aro 14. Resumidamente, o pneu aro 16 não encaixava no porta-mala onde veio o step. Ali quando você levanta a capa no porta-mala, tem a parte para encaixar o step, ele não encaixava. Daí foi perrenguinho porque a gente não conseguia guardar as coisas no porta-mala para ir na borracharia. Então, colocamos o step no porta-mala e tudo no colo foi, acho que no meu colo, que minha irmã foi dirigindo, as coisas que não cabiam no porta-mala. Então, cooler no colo, coisa de comida, tudo essas coisas teve que ir no colo porque o pneu foi no lugar. Daí a gente não sabia como que era borracharia em espanhol. Colocamos no tradutor, a palavra que o tradutor dava a gente não achava no Google, o frentista não achava, daí pesquisa ali, pesquisa lá, descobrimos que borracharia era gomeria. Daí colocamos no Google, fomos, arrumamos o pneu, colocamos o original de volta, guardamos o step, colocamos tudo no porta-mala e seguimos viagem. Tranquilamente, chegamos em Corrientes, dormimos e no dia seguinte novamente fomos abastecer o carro, já tínhamos abastecido no caminho, porque era um trecho longo, para seguir viagem para Foz com o tanque cheio. E daí falei de novo, vamos checar o pneu, né? Só ali não estava sentindo muito o carro pesado, nada, estava normal, mas vamos calibrar os pneus, só para garantir. Na hora de calibrar aquele mesmo pneu, estava com 18 libras. Caramba! Ou tá furado de novo, ou o cara na hora que trocou não calibrou. Como era o pneu traseiro e o peso do carro ficava todo na frente, aquele pneu de trás, quando estava murcho, você não via visivelmente, né? Parecia que estava normal, se comparado com o outro do outro lado que estava com 32 libras, mas era exatamente o mesmo pneu que a gente tinha arrumado. Daí calibrei o pneu e a gente comprou para viagem aquelas canetinhas de medir libra de pneu. É baratinho, custa 10, 15 reais no Mercado Livre. Até uma dica quem fazer essas viagens, levar que nesse caso foi muito útil pra gente. E daí seguimos, rodamos umas 2 horas, paramos para ir no banheiro, a gente comeu alguma coisa, que na Argentina de novo, muito barato, nós temos aquela rotina de tomar café da manhã nos postos. Eu medi 30 libras, tinha baixado 2. Rodamos mais um pouco, paramos, 28 libras. 26 libras e o pneu abaixando. Eu falei: caramba.
E como a gente tinha muito para rodar, eu não queria colocar o step, até porque, fora o trabalho de colocar, não tinha onde colocar as coisas. Falei, bom, vamos levando, né? E chegou um momento que a gente começou a sentir o pneu pesado e o carro começou a puxar. Eu falei, meu, chegou no limite, a gente vai ter que colocar o step. E rodamos mais alguns quilômetros e numa rotatória, assim, numa vilazinha, por Deus, assim, apareceu Gomeria. Meu Deus, não acredito, é aqui. E daí entramos na vilazinha, paramos o carro para trocar, para arrumar o pneu. Foi muito engraçado que era um senhor e uma menina, não sei se era filha ou neta dele, que devia ter uns 16 anos. Menina baixinha, magrinha assim. E daí o cara ficou conversando comigo e a menina que fez tudo, Ela que colocou o macaco, levantou o carro, tirou o pneu, lógico que por exemplo, para tirar as chaves dos macacos pneumáticos, ou as pistolas pneumáticas, o macaco não era que nem aqueles de carro simples, mas a menina que fez tudo. Bom, o pneu não era o mesmo furo, como ele baixou bastante na primeira vez, ele fez um rasguinho do lado. Sorte que deu para arrumar o pneu, o cara arrumou certinho e tá perfeito até agora. E daí conseguimos dar um jeito no pneu, o pneu estava certo. Depois a própria menina que arrumou esse pneu fez um check-up nos outros, olhou, calibrou pra gente, foram de uma atenção espetacular. Aliás, os argentinos são sensacionais. Eu não conheço Buenos Aires para falar, mas de resto, de tudo que a gente rodou dentro da Argentina, eles são um povo sensacionais, foram muito amigos. Pagamos para trocar em Salta, mais ou menos deu uns R$18 convertendo, e nessa deu R$13. Daí a gente deu um pouco a mais, na verdade, não pediu troco, né? E seguimos viagem, depois o pneu foi tranquilo até Foz, até Atibaia e acho que até agora, né? Não teve mais problema. Mas esse foi basicamente a saga do pneu furado, 2 dias, 2 pneus furados, o mesmo pneu. Último perrenguinho antes de chegar em casa. Saindo de Corrientes, tínhamos mais 3 dias e 2 noites de viagem. Pneus arrumados não baixavam mais pressão, e a fase de pré-estabilizada estávamos viajando bem mais leve. Fomos os últimos dias se lembrando por tudo que já havíamos passado, a mágica da viagem, se deslumbrando com os melhores momentos e rindo dos piores, da aranha, da valeta, do frio, do pneu, entre outros. Ainda pegamos alguns perrenguinhos, como manifestação na estrada. Na chegada em Porto Iguaçu, a polícia nos parou e vieram nos cobrar uma tal taxa de turista. Uma mulher toda arrumada apareceu na janela e achamos muito estranho, achando que era propina. E só pagamos porque falei para o policial vir nos cobrar, e realmente ele veio. Depois, pesquisando na internet, vi que realmente essa taxa existia. Programamos para nos abastecer no último YPF antes da fronteira, mas, chegando lá, só estavam abastecendo carro argentino. Ou seja, tivemos que encher o tanque no Brasil, pagando bem mais caro. Parecia que era só chegar perto do Brasil que as coisas começavam a brasileirar, porque até então tudo estava perfeito. Depois disso a volta para casa foi tranquila. Em Londrina, tiramos a mão do bolso e pegamos o hotel mais top da viagem, com um quarto gigante. E à noite fomos num bar comer bem e tomar um chopp. Aliás, o primeiro e único da viagem, quando o plano era encher a cara. E no dia seguinte, aqueles megas café da manhã de hotel, com ovo, salsicha, pão de queijo e tudo que tem direito. Por volta das 4 da tarde do dia 28 de abril de 2023, estávamos em casa novamente, com o coração leve e realizados. Os dias seguintes foram difíceis. Sonhos realizados, tudo que a gente planejou e realizado por um ano tinha acabado. O momento deprê tinha voltado. E agora, o que fazer? Bom, recomeçar tudo e planejar a próxima viagem. E 24 de abril de 2023,
9.700 quilômetros, 4 países depois, a gente chegava em casa. Sonho realizado, dever cumprido, experiência sensacional. É até difícil de falar os sentimentos que a gente teve. Qual o melhor lugar, qual o que a gente não gostou, o que a gente fez. Acho que é uma sensação, foi uma jornada, não foi o Atacama, foi uma jornada para a América do Sul, uma viagem em que o destino final era o Atacama. Acho que trouxe muito aprendizado, a gente não precisa de muito para ser feliz, o dinheiro não é mais importante, a gente não precisa de mais chover um motorhome para fazer essa viagem, basta ter coragem e vontade que a gente realize os nossos sonhos. E hoje, praticamente 3 meses depois, quando a gente está finalizando as edições do vídeo, a gente sente que as coisas que a gente absorveu, os aprendizados estão vindo agora, as sensações. E o que eu posso falar foi uma sensação única. O bichinho da estrada picou a gente, me picou, e essa com certeza foi só a primeira de muitas. Vocês vão ver a gente falando bastante no Instagram, no YouTube, com muitas outras viagens, muitas outras expedições, quem sabe outros continentes, outros países, começando aos poucos, começando por essa. Pra mim essa viagem foi uma transição, né? Porque assim, muita gente que acompanhou a gente sabe da minha transição de carreira, que na verdade é mais uma transição de vida do que simplesmente uma transição de carreira. Então, há um ano atrás eu deixei o mundo corporativo, uma carreira praticamente consolidada de 15 anos, né? Estabilidade financeira, aquele status, assim, né, da vida corporativa. Mas eu não era feliz, né? Eu tinha uma série de questões, assim, emocionais, psicológicos, porque eu não estava feliz, eu não estava realizando a minha missão de vida e tal. E aí larguei tudo em julho do ano passado, e aí essa viagem para mim foi um marco de transição. Então, como meu irmão falou, foi uma experiência muito de desapego, né? Porque isso hoje está muito presente na minha vida. É uma experiência de valorizar as pequenas coisas, né? O dia a dia, então a superação, porque a gente passou por vários perrengues. A gente não comeu muito bem, né? A gente passou frio, a gente sentiu a intensidade e o extremo da natureza em praticamente todos os lugares que a gente foi. Teve dias que a gente dirigiu 12 horas, teve a experiência da aranha que a gente já contou para vocês. Mas mesmo a gente passando por todos esses perrengues, né, ou esses pequenos obstáculos, cara, todo dia era emocionante, todo dia era superação e a gente tinha aquele objetivo que a gente conseguiu alcançar, né? Então, levando isso para a vida, assim, é uma experiência muito rica, né? Porque a gente começa a pensar em coisas que a gente não pensava antes, né? É o desapego, é o viver todos os dias, assim, com coragem, tentando superar os desafios, tendo menos medo, menos insegurança. Então, foi uma experiência muito rica para nós dois, né? E como meu irmão falou, a gente quer viver outras coisas assim. Vamos continuar, eu acho que essa foi só a primeira. Estamos com vontade de andar de moto, a gente tem vontade de ter motorhome, eu tenho vontade de fazer o caminho de Santiago, ele também, então eu acho que tem muita coisa pela frente aí pra gente poder compartilhar com vocês. É isso aí, até a próxima. Vamos continuar postando vídeos da viagem, conteúdos mais práticos, de aprendizado, de dicas. Como se organizar para essa viagem, mostrar tudo que a gente passou por um outro lado. Agradeço a todos pela visibilidade que vocês passaram para a gente, por assistir os vídeos até aqui, e é isso aí. E por ter acompanhado a gente no Instagram também, que tinha um pessoal muito legal acompanhando a gente. E quem quiser fazer uma viagem como essa e quiser contar com a nossa ajuda, com as nossas dicas, né, com as nossas vivências, pode entrar em contato com a gente também, né? É isso aí. O link da descrição do nosso Instagram está aí embaixo. Jornada sobre rodas. Até a próxima. Muito obrigado.